Meu filho cortou relações comigo por 13 anos até descobrir que eu fiquei milionária. Ele apareceu na minha porta com malas e a esposa. Como seu filho, eu tenho direito a uma parte disso. Vamos nos mudar para cá, afinal. Você tem todo esse espaço sobrando. Eu sorri. E fiz o que eu já devia ter feito há muito tempo. Se você já passou pela dor de ser abandonado por alguém que amava incondicionalmente, se já se perguntou se algum dia a justiça chegaria àqueles que te machucaram, essa história é para você. Compartilhe nos comentários se já viveu algo parecido. E não esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam se sentir fortalecidas por essa narrativa de empoderamento. Meu nome é Cláudia, tenho 60 anos, e durante muito tempo acreditei que havia falhado como mãe. Por 13 longos anos, carreguei a culpa de ter perdido meu único filho, Ricardo, sem entender completamente o que havia acontecido. Hoje, olhando para a sala de estar da minha nova casa, em um dos bairros mais nobres de São Paulo, posso dizer que finalmente compreendo que nem sempre o amor incondicional é suficiente. Às vezes, é preciso estabelecer limites para que as pessoas aprendam a valorizar o que têm. Era uma manhã de terça-feira quando tudo começou a mudar para sempre. Eu estava na minha nova cozinha, admirando a vista do jardim que ainda me parecia um sonho, quando o telefone tocou. Era minha irmã Teresa, sua voz carregada daquela urgência que só ela sabia imprimir nas palavras. "Cláudia, você precisa se preparar", disse ela, sem rodeios. Recebi informações de que Ricardo descobriu sobre a Mega Sena. Ele está vindo. Senti meu coração acelerar, mas não da forma que imaginei que sentiria ao ouvir o nome do meu filho após tantos anos de silêncio. Não havia mais aquela dor aguda no peito, aquela sensação de vazio que me acompanhou por mais de uma década. Havia algo diferente agora. Uma frieza calculada que eu jamais pensei possuir. Deixe-me explicar como chegamos até aqui. Ricardo tinha 32 anos quando decidiu que eu não cabia mais na vida dele. Foi em 2010, numa tarde de domingo que deveria ter sido como qualquer outra, mas que se tornou o marco divisor da minha existência. Ele chegou em casa com Amanda, sua esposa na época há apenas 2 anos, ambos vestidos como se fossem a uma reunião de negócios importantes. "Mãe, precisamos conversar", disse ele, evitando meu olhar. Amanda permaneceu ao lado dele, os braços cruzados, uma expressão de superioridade que eu já conhecia bem. O que se seguiu foi uma das conversas mais dolorosas da minha vida. Ricardo me explicou, com uma frieza que ainda me arrepia, que ele e Amanda haviam evoluído como pessoas e que minha presença em suas vidas havia se tornado um constrangimento. Essas foram as palavras exatas que ele usou: constrangimento. "Você não entende, mãe", disse ele, caminhando pela sala como se fosse um advogado apresentando seu caso. "Amanda e eu estamos construindo algo importante. Estamos frequentando círculos sociais que esperam um certo padrão. E você, com essa casa simples, esse jeito de vestir, essas suas manias de classe média baixa, você não se encaixa." Amanda assentiu, acrescentando com um sorriso que não chegava aos olhos: "Nada pessoal, Cláudia. É só que nós precisamos nos focar no nosso futuro agora. Ricardo tem grandes planos e não podemos carregar bagagem desnecessária." Bagagem. Minha própria nora me chamou de bagagem. Lembro-me de ter ficado em silêncio por longos minutos, tentando processar o que estava acontecendo. Esse era o menino que eu criei sozinha depois que seu pai nos abandonou quando ele tinha apenas 8 anos. O menino que chorava quando eu chegava tarde do trabalho, que me fazia cartinhas no Dia das Mães, dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. O jovem que eu apoiei durante toda a faculdade, trabalhando duplos turnos para pagar suas mensalidades na universidade particular que ele tanto queria. "Entendo", foi tudo que consegui dizer. "E quando vocês pretendem se afastar definitivamente?" Ricardo pareceu aliviado com minha aparente aceitação. "Bem, Amanda tem um tio, o Roberto, que está muito doente. Ele é muito próximo dela, sabe? E ele sempre foi muito rígido sobre família. Ele acha que quem não cuida dos próprios parentes não merece ser cuidado. Então, estamos pensando em nos dedicar totalmente a ele. Ele não tem filhos e não precisou terminar."
Eu entendi perfeitamente. Eles estavam me trocando por uma herança. Durante os primeiros anos após o rompimento, eu me culpei intensamente. Revisei cada momento da criação do Ricardo, cada decisão que tomei, cada palavra que disse. Onde havia errado? Como uma mãe que dedicou toda a sua vida a um filho podia ser descartada tão facilmente? Passei por terapia, por grupos de apoio, por noites intermináveis tentando entender. Teresa sempre dizia que o problema não era comigo, mas eu não conseguia acreditar. Afinal, se eu fosse uma boa mãe, meu filho não me abandonaria, certo? A ironia do destino veio em setembro de 2022. Eu estava voltando do mercado quando decidi parar na lotérica para comprar meus números da Mega Sena. Os mesmos números que jogava há anos, uma combinação de datas importantes da nossa família, incluindo o aniversário do Ricardo. Era uma aposta pequena, 4,50, parte da minha rotina de aposentada. No sábado seguinte, eu quase nem conferi os números. Foi Teresa quem insistiu para que olhássemos juntas. Quando percebemos que eu havia acertado os 6 números, primeiro veio a incredulidade, depois o choque e, finalmente, uma sensação que eu não esperava, uma espécie de justiça poética. O prêmio era de 47 milhões de reais. Com o passar dos meses, conforme me adaptava à nova realidade financeira, algo mudou em mim. Não era apenas o dinheiro. Era a percepção de que eu havia desperdiçado 12 anos da minha vida me culpando por algo que nunca foi minha responsabilidade. Eu havia sido uma boa mãe. Ricardo simplesmente havia feito escolhas ruins. Foi Teresa quem sugeriu que eu deveria me preparar para o inevitável retorno do meu filho. Cláudia, disse ela durante um de nossos almoços mensais, você conhece o Ricardo. Ele vai descobrir sobre o dinheiro e ele vai voltar. A questão é, o que você vai fazer quando isso acontecer? Essa pergunta me assombrou por semanas. Parte de mim ainda sentia saudades do menino que ele havia sido. Parte de mim queria acreditar que 13 anos haviam amadurecido ele. Mas a parte mais pragmática de mim, fortalecida pelos anos de dor e pela nova independência financeira, sabia que precisava estar preparada para qualquer cenário. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Contratei uma empresa de investigação particular. Quero saber tudo sobre a vida do meu filho nos últimos 13 anos, disse ao investigador, um homem discreto e profissional chamado Dr. Mendes. Situação financeira, relacionamentos, histórico profissional, legal, tudo. Dr. Mendes me olhou com curiosidade, mas profissionalmente não fez perguntas pessoais. Isso pode custar entre 15 mil e 25 mil, dependendo da profundidade da investigação. Tem certeza de que quer saber a verdade, mesmo que ela não seja agradável? Doutor, respondi. Passei 13 anos vivendo com meias verdades e culpa. Se meu filho decidir reaparecer na minha vida, quero ter todas as informações necessárias para tomar decisões conscientes. O relatório chegou 3 semanas depois, e o que li me deixou simultaneamente triste e furiosa. A vida que Ricardo havia construído com Amanda era uma fachada de mentiras, dívidas e decisões questionáveis. Mas isso é uma história para mais tarde. Por ora, naquela manhã de terça-feira, enquanto Teresa me alertava sobre a provável chegada do meu filho, eu me senti, pela primeira vez em anos, completamente no controle da situação. Teresa, disse a ela pelo telefone, obrigada pelo aviso, mas dessa vez estou preparada. E estava mesmo. Porque se há algo que o dinheiro me ensinou, não foi como comprá-lo, mas como usá-lo para proteger minha paz de espírito. Mas o que descobri sobre a vida do Ricardo nos últimos 13 anos me gelou o sangue. A campainha tocou numa quinta-feira, exatamente 9 dias depois do telefonema da Teresa. Eram 2 horas da tarde e eu estava organizando alguns documentos na mesa da sala quando ouvi o som metálico que eu tanto temia e, estranhamente, também esperava. Caminhei até a porta com passos calculados, já sabendo quem encontraria do outro lado. Pelo vídeo porteiro, pude vê-los claramente. Ricardo, agora com 45 anos, alguns fios grisalhos nas têmporas, carregando uma mala grande. Amanda ao seu lado, também mais velha, mas mantendo aquela postura de quem se acha superior, puxando uma mala de rodinhas. Respirei fundo antes de abrir a porta.
Oi, mãe, disse Ricardo, tentando um sorriso que não alcançava seus olhos. Você está bem? Por um momento, apenas os fitei. 13 anos. 13 anos sem uma ligação, um cartão de aniversário, uma mensagem. 13 anos de silêncio absoluto. E agora ali estavam eles, na minha porta, com bagagens, como se fossem visitantes esperados. Ricardo, disse simplesmente. Amanda. Minha voz saiu mais controlada do que eu esperava. Mãe, nós precisamos conversar, continuou Ricardo, olhando nervosamente para Amanda. Podemos entrar? Dei um passo para o lado, permitindo que entrassem. Era importante que essa conversa acontecesse em território controlado por mim. Eles caminharam pela entrada e pude ver Amanda observando cada detalhe da decoração, calculando mentalmente o valor de cada peça. Nossa, mãe, disse Ricardo, olhando ao redor da sala de estar. Essa casa uau, é muito diferente da sua antiga. Sim, respondi, indicando que se sentassem no sofá enquanto eu me posicionava na poltrona em frente, uma posição que eu havia planejado mentalmente muitas vezes. As coisas mudaram bastante nos últimos anos. Amanda se acomodou no sofá, cruzando as pernas com aquela elegância estudada que eu me lembrava bem. Cláudia está bem apresentável, disse, como se estivesse me analisando. Esse corte de cabelo fica bem em você. Não respondi ao comentário. Simplesmente aguardei. Ricardo pigarreou, claramente desconfortável com meu silêncio. Mãe, eu sei que... sei que ficamos um tempo sem nos falar. Mas Amanda e eu estávamos conversando e percebemos que a família é muito importante. A vida nos ensina isso, não é? E quando soubemos que você havia tido sorte na loteria, pensamos que seria uma ótima oportunidade para nos reconectarmos. Sorte na loteria, repeti lentamente. Foi assim que vocês descobriram? Bom, você sabe como são as cidades pequenas, disse Amanda com um sorriso forçado. As notícias se espalham. E quando soubemos que nossa Cláudia havia se tornado uma pessoa bem-sucedida, ficamos muito felizes por você. Interessante como ela disse, nossa Cláudia, depois de 13 anos me chamando de bagagem. E vocês vieram aqui para me parabenizar? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Ricardo e Amanda trocaram um olhar rápido. Pude ver que tinham ensaiado essa conversa, mas minha reação estava sendo diferente do que esperavam. Bem, mãe, Ricardo começou endireitando os ombros. Na verdade, nós estávamos pensando... Você sabe, Amanda e eu passamos por alguns contratempos financeiros recentemente. Nada demais, apenas alguns investimentos que não deram certo. E vendo você aqui, nessa casa enorme sozinha... Ele fez uma pausa, esperando que eu o ajudasse a completar o raciocínio. Quando percebeu que eu não o faria, continuou. Pensamos que seria benéfico para todos se viéssemos morar com você por um tempo. Afinal, você tem todo esse espaço sobrando e nós poderíamos fazer companhia para você. Além disso, e aqui sua voz ganhou um tom mais firme, como seu filho, eu tenho direito a uma parte disso, não é? Ali estava, a verdadeira razão da visita. Não havia pedido de desculpas pelos 13 anos de abandono. Não havia reconhecimento da dor que causaram. Apenas exigência e sensação de direito adquirido. Amanda se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O que Ricardo está tentando dizer é que família deve cuidar de família. E agora que você tem condições de ajudar, seria o natural, não acha? Olhei para os dois por um longo momento, sentindo uma calma surreal tomar conta de mim. Era quase libertador ter minhas piores suspeitas confirmadas tão rapidamente. Contratempos financeiros, disse finalmente. Que tipo de contratempos? Ricardo pareceu aliviado por eu ter focado no aspecto prático. Ah, você sabe como é o mercado atualmente. Alguns clientes não pagaram, alguns investimentos que pareciam seguros, mas nada que não possa ser resolvido com o tempo. E quanto vocês devem? A pergunta os pegou de surpresa. Amanda tentou rir. Cláudia, não é bem uma questão de dever. É mais uma questão de fluxo de caixa temporário. Quanto? Insisti. Ricardo se mexeu desconfortavelmente no sofá. Mãe, não é importante o valor exato. O importante é que agora nós estamos aqui,
juntos novamente, e podemos ser uma família de verdade. Família de verdade. As palavras ecoaram na minha mente, lembrando-me de todas as vezes que eu havia implorado por exatamente isso nos primeiros anos após o abandono. Uma família de verdade, repeti. Como a família que éramos antes de vocês decidirem que eu era um constrangimento? Como a família que éramos antes de Amanda me chamar de bagagem desnecessária? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda empalideceu visivelmente, enquanto Ricardo abria e fechava a boca como um peixe fora d'água. Mãe, Nós éramos jovens, imaturos, Ricardo gaguejou. As pessoas mudam, evoluem. Sim, disse-me levantando da poltrona. As pessoas realmente mudam e evoluem. Caminhei até a estante onde guardava alguns documentos importantes. Peguei uma pasta específica, uma que eu havia preparado especialmente para esse momento. Ricardo, Amanda, disse voltando para minha poltrona com a pasta no colo. Antes de continuarmos essa conversa sobre família e direitos, acho que vocês devem saber uma coisa. Eu não sou mais a mulher que vocês deixaram para trás há 13 anos. Abri a pasta e retirei o primeiro documento, uma cópia do relatório da investigação particular. Vocês vieram aqui pensando que encontrariam a mesma Cláudia de sempre, a mãe carente e desesperada que aceitaria qualquer migalha de atenção dos filhos. Mas vocês se enganaram. Ricardo franziu a testa. Mãe, do que você está falando? Sorri pela primeira vez desde que eles chegaram. Não foi um sorriso caloroso. Estou falando sobre o fato de que, nos últimos meses, usei parte da minha sorte na loteria para descobrir a verdade sobre a vida de vocês. E a verdade, meus queridos, é muito mais interessante do que os contratempos financeiros que vocês mencionaram. O que eu descobri sobre eles estava prestes a mudar completamente o rumo dessa conversa. O silêncio na sala era quase palpável. Ricardo e Amanda me fitavam com uma mistura de confusão e crescente apreensão, enquanto eu segurava calmamente a pasta que continha meses de investigação profissional sobre suas vidas. Investigação? Perguntou Amanda, tentando manter o tom desdenhoso, mas com uma nota de nervosismo que não conseguia disfarçar. Cláudia, que história é essa? A história da verdade, respondi, abrindo a pasta e retirando o primeiro conjunto de documentos. Vocês sabem, quando se tem recursos financeiros suficientes, é surpreendente quantas informações se pode obter sobre qualquer pessoa. Dr. Mendes, da Mendes Investigações Particulares, fez um trabalho muito minucioso. Ricardo se inclinou para a frente, agora visivelmente nervoso. Mãe, isso é invasão de privacidade. É informação pública, Ricardo. Registros de cartórios, processos judiciais, consultas de SPC e Serasa, registros de empresas, tudo absolutamente legal. Folhei os papéis lentamente, saboreando cada momento. Deixe-me contar para vocês o que eu descobri sobre os últimos 13 anos das suas vidas. Comecei com calma, organizando os documentos como se fosse uma promotora, apresentando evidências em um tribunal. Primeiro, vamos falar sobre a herança do tio Roberto. Olhei diretamente para Amanda. Aquele tio rico e doente pelo qual vocês me abandonaram em 2010. Amanda engoliu em seco. O que tem ele? Bem, Roberto Silva Nascimento faleceu em março de 2015, 5 anos depois de vocês cortarem relações comigo para se dedicar integralmente a ele. Peguei uma certidão de óbito e um documento do cartório. Ele realmente deixou um testamento. Uma quantia considerável, cerca de 850 mil reais em dinheiro, mais uma casa no litoral. Ricardo se animou momentaneamente. Viu, mãe? Nós tínhamos razão sobre... Ele deixou tudo para o abrigo de animais abandonados de Santos, interrompi, lendo diretamente do testamento. A justificativa, segundo o documento, foi que ele desaprovava profundamente pessoas que negligenciam seus pais e parentes idosos em busca de benefícios pessoais. O silêncio que se seguiu foi devastador. Amanda ficou branca como papel, enquanto Ricardo abria e fechava a boca sem conseguir formar palavras. Ou seja, continuei, vocês perderam uma mãe por uma herança que nunca receberam e ainda por cima perderam essa herança exatamente por terem perdido a mãe.
Isso não é possível, murmurou Amanda. Ele nos amava. Nós cuidamos dele até o final. Ah, sim, vocês cuidaram dele. Peguei outro documento. Segundo os registros hospitalares que consegui obter, vocês visitaram Roberto um total de 12 vezes nos últimos 2 anos de vida dele. 12 visitas em 2 anos para um homem que supostamente era tão importante que vocês sacrificaram sua própria família por ele. Ricardo se levantou abruptamente, começando a andar pela sala. Mãe, isso não importa agora. O que importa é que estamos aqui. Queremos reconstruir nossa relação. Sente-se, Ricardo. Minha voz saiu mais firme do que pretendi. Nós mal começamos. Ele hesitou, mas acabou se sentando novamente. Agora, vamos falar sobre esses contratempos financeiros que vocês mencionaram. Peguei uma nova pilha de documentos. Consultoria em Gestão Empresarial Ricardo Silva Litá, aberta em 2018, fechada em setembro de 2022. Sócio majoritário, Ricardo Silva. Sócio minoritário, Marcos Silva. Observei a reação de Ricardo ao ouvir o nome do ex-sócio. Ele empalideceu visivelmente. A empresa começou bem, com alguns contratos interessantes. Faturamento anual de R$180 mil no primeiro ano, R$220 mil no segundo. Pausei, olhando diretamente para Ricardo. Mas algo interessante aconteceu em 2021. O faturamento subiu para 340 mil, mas estranhamente a empresa declarou prejuízo. Mercado difícil, murmurou Ricardo. Ou desvio de fundos, repliquei, mostrando um relatório detalhado. Porque veja só, Ricardo passou a declarar à Receita Federal despesas pessoais como sendo da empresa. Aluguel da casa de vocês, financiamento do carro da Amanda, até mesmo uma viagem para o Nordeste no aniversário de casamento de vocês. Tudo declarado como despesas operacionais. Amanda tentou intervir. Cláudia, você não entende como funciona uma empresa. Entendo perfeitamente, Amanda. E também entendo que isso se chama sonegação fiscal. Peguei outro documento. Mas isso é só o começo da história interessante. Levantei-me e caminhei até a janela, deixando-os em suspense por alguns segundos antes de continuar. Em janeiro de 2022, Marcos Silva descobriu as irregularidades e exigiu que Ricardo restituísse o dinheiro desviado. A quantia era de 89 mil reais. Ricardo prometeu pagar em 90 dias. Voltei para minha poltrona, nunca tirando os olhos de Ricardo, que agora suava visivelmente. Não apenas Ricardo não pagou, como começou a desviar mais dinheiro da empresa. Desta vez para cobrir dívidas de jogo online. Jogo online? Perguntou Amanda, olhando para Ricardo com incredulidade. Que jogo online? Ri baixinho. Ah, você não sabia, Amanda. Seu marido desenvolveu um pequeno vício em pôquer online durante a pandemia. Entre março de 2021 e agosto de 2022, ele perdeu 127 mil reais em sites de apostas. Amanda se virou para Ricardo, que agora estava com o rosto nas mãos. Ricardo, você me disse que o dinheiro estava sendo investido em ações. E não era só pôquer, continuei implacavelmente. Apostas esportivas, cassino online, até mesmo aqueles jogos de cartas virtuais. O relatório do Dr. Mendes inclui prints de todas as transações bancárias. Ricardo finalmente levantou o rosto. Mãe, eu estava passando por um momento difícil. A pandemia, a pressão dos negócios. A pressão dos negócios que vocês mesmo criaram com a vida de mentiras que construíram, interrompi. Porque tem mais, Ricardo. Muito mais. Peguei outro documento, este mais espesso. Em setembro de 2022, quando Marcos Silva finalmente teve provas suficientes do desvio de fundos, ele fez uma proposta interessante para Ricardo. Em vez de ir diretamente à polícia, ele daria a Ricardo 180 dias para restituir todo o dinheiro desviado, que a essa altura já somava 216 mil reais. E então? Perguntou Amanda, sua voz quase um sussurro. Então Ricardo fez o que sempre faz quando é encurralado. Mentiu. Mostrei um documento que parecia uma denúncia. Ele foi até a família de Amanda e contou uma história tocante sobre como Marcos havia roubado a empresa e como eles estavam sendo perseguidos injustamente. Conseguiu 45 mil reais emprestados dos sogros.
Amanda estava agora olhando para Ricardo com uma expressão de horror crescente. Mas não foi só isso, continuei. Ricardo também contou para os mesmos sogros que havia desenvolvido uma doença rara e que precisava de tratamentos caros. Conseguiu mais 30 mil reais para despesas médicas. Ricardo, a voz de Amanda era apenas um fio de voz. E quando mesmo assim não foi suficiente para cobrir as dívidas, vocês fizeram uma segunda hipoteca da casa. 95 mil reais, que foram direto para os sites de apostas e para pagar juros de cartão de crédito. Fiz uma pausa, deixando o peso das informações se assentar. Resumindo, vocês devem 216 mil reais para Marcos Silva, 75 mil reais para os pais da Amanda, 95 mil reais para o banco da segunda hipoteca, mais aproximadamente 67 mil reais em cartões de crédito vencidos. Total, 453 mil reais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Amanda estava claramente em choque, enquanto Ricardo parecia ter encolhido fisicamente. Mas ainda tem o melhor da história, disse, pegando o último documento da pasta. Marcos Silva também descobriu sobre a minha mega-sena. Ricardo levantou os olhos e pela primeira vez vi medo real neles. Ele me contactou há 3 semanas, Ricardo. Ele me explicou toda a situação e me fez uma proposta muito interessante. Que proposta? Perguntou Ricardo, sua voz rouca. Sorri novamente, desta vez com genuína satisfação. Ele disse que, se você conseguisse restituir integralmente o valor desviado até o final desta semana, ele não prosseguiria com as acusações criminais. Mas se não conseguisse... Pausei dramaticamente. Bem, estelionato e apropriação indébita são crimes que podem resultar em 2 a 8 anos de prisão. E foi nesse momento que a situação ficou realmente interessante. A revelação sobre o ultimátum de Marcos Silva teve o efeito de uma bomba na sala. Ricardo ficou de pé novamente, desta vez tremendo visivelmente, enquanto Amanda parecia estar em estado de choque total. 3 semanas? Perguntou Ricardo, sua voz saindo como um coachar. Ele te contactou há 3 semanas e você não... Você não me avisou? Inclinei-me para a frente na poltrona, mantendo meu tom controlado. Avisar você sobre o quê, Ricardo? Nos últimos 13 anos, vocês deixaram muito claro que eu não fazia parte das suas vidas. Por que eu deveria quebrar esse acordo agora? Amanda finalmente reagiu, levantando-se abruptamente do sofá. Isso é monstruoso, Cláudia. Você é mãe dele. Como pode ficar sabendo que seu próprio filho está em perigo e não fazer nada? A hipocrisia da situação me atingiu como um tapa na cara, mas em vez de raiva, senti uma clareza cristalina. Perigo? Repeti lentamente. Amanda, você quer falar sobre não fazer nada quando alguém que você deveria amar está em perigo? Levantei-me e caminhei até a estante, pegando uma foto antiga que eu mantinha escondida ali. Uma foto nossa, dos 3, tirada no último Natal que passamos juntos, em 2009. Esta foto foi tirada exatamente 3 meses antes de vocês decidirem que eu era bagagem desnecessária. Mostrei a foto para eles. Eu estava passando pelo que depois descobri ser uma depressão profunda. Havia perdido meu emprego, estava lutando para pagar as contas, dormindo mal, chorando todos os dias. Parei na frente deles, segurando a foto. Vocês sabiam disso. Vocês viam meu sofrimento todos os dias. E mesmo assim, decidiram que aquele era o momento perfeito para me abandonar. Por quê? Porque uma pessoa em depressão não se encaixava na imagem de sucesso que vocês queriam projetar para o tio Roberto. Ricardo tentou falar, mas eu o silenciei com um gesto. Não me venham falar sobre família e proteção agora. Quando eu precisei, vocês me viraram as costas. Quando eu estava em perigo, o perigo real de uma pessoa sozinha e desesperada, vocês escolheram se afastar. Voltei para a poltrona, colocando a foto na mesa de centro entre nós. Mas você quer saber a diferença entre nós, Ricardo? Eu ainda estou aqui, disposta a conversar. Vocês têm algo que eu nunca tive quando precisei. Uma chance de redenção. Ricardo se sentou pesadamente, suas mãos tremendo. Mãe, eu não sabia que você estava deprimida. Eu pensei... Você não pensei em nada além do dinheiro do tio Roberto, interrompi. E quando não funcionou, vocês continuaram vivendo de mentiras e esquemas por mais 13 anos. Peguei um novo documento da pasta.
Aliás, já que estamos falando de mentiras, Amanda, você gostaria de explicar para o Ricardo sobre o emprego que você supostamente tem? Amanda empalideceu ainda mais, se isso era possível. Que emprego? Perguntou Ricardo, olhando entre nós duas. A Amanda disse que trabalha como consultora de marketing digital, não foi, querida? Olhei diretamente para ela. Uma carreira muito promissora, segundo o que ela contou à sua família quando vocês se mudaram para São Paulo. Eu trabalho como... Amanda gaguejou. Ela trabalha como vendedora em uma loja de roupas no shopping. Revelei, mostrando a carteira de trabalho de Amanda que havia conseguido através da investigação. Salário, R$ 2.000 por mês. E mesmo assim, ela conta para todo mundo que ganha 10 mil. Ricardo olhou para Amanda com incredulidade. Amanda? É verdade isso? Ricardo, eu posso explicar. Ela começou. Não pode, interrompi, porque a mentira é muito mais profunda do que isso. Amanda, conte para ele sobre os cartões de crédito que você abriu no nome dele sem ele saber. O silêncio foi ensurdecedor. 3 cartões de crédito, continuei, tirando as faturas da pasta. Um do Banco do Brasil, um da Caixa, um do Santander. Todos no nome do Ricardo, todos com limites estourados, todos usados para compras pessoais da Amanda. Total adicional da dívida, R$ 23 mil. Ricardo se virou para Amanda, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. Você fez cartões no meu nome? Como? Ricardo, eu precisava manter as aparências. Amanda disse, sua voz saindo como um sussurro. Você estava gastando todo o dinheiro no jogo. Eu precisava de alguma forma de... De quê? De comprar bolsas de R$ 1.000 enquanto eu estava desesperado tentando pagar as contas? Observei a briga se desenrolando entre eles com uma satisfação sombria. Não era prazer na dor deles, mas sim a satisfação de ver a verdade finalmente vindo à tona. Parem, disse, minha voz cortando através da discussão. Vocês podem discutir as mentiras de vocês depois. Agora, temos questões mais práticas para resolver. Abri uma agenda que estava na mesa de centro. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro. Marcos Silva deu a vocês até domingo, 18 de dezembro, para apresentar um plano de restituição integral. São 4 dias. Ricardo se virou para mim, e pela primeira vez desde que chegaram, vi uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Mãe, nós não temos como pagar tudo isso. Você sabe disso. Eu sei, respondi calmamente. Então você vai nos ajudar? Perguntou Amanda, um fio de esperança em sua voz. Essa é uma pergunta interessante, disse, me levantando novamente. Porque vocês vieram aqui com uma exigência, não com um pedido. Vocês chegaram na minha porta falando sobre direitos, sobre como eu deveria dividir minha fortuna com vocês. Caminhei até a janela, olhando para o jardim bem cuidado da minha nova vida. Mas agora que vocês descobriram que eu sei toda a verdade sobre suas vidas, agora que perceberam que vocês precisam de mim muito mais do que eu preciso de vocês, a pergunta mudou para se eu vou ajudá-los. Virei-me para encará-los novamente. A resposta é: depende. Depende de quê? Perguntou Ricardo. Depende de vocês finalmente serem honestos comigo sobre tudo. Voltei para minha poltrona. Eu li relatórios, documentos, extratos bancários, mas ainda não ouvi a verdade da boca de vocês. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras se assentar. Então aqui está a proposta. Vocês vão me contar, aqui e agora, toda a verdade sobre os últimos 13 anos. Não quero mentiras, não quero desculpas, não quero justificativas. Quero a verdade crua e honesta. Olhei primeiro para Ricardo, depois para Amanda. E dependendo do que vocês me disserem, eu decido se e como posso ajudá-los. Ricardo e Amanda se entreolharam, claramente percebendo que estavam completamente à minha mercê. Começando, disse, abrindo a pasta mais uma vez, por me explicarem por que vocês acham que merecem minha ajuda depois de tudo que fizeram. E foi nesse momento que Ricardo finalmente quebrou. Ricardo desabou. Não foi algo gradual. Foi como se todas as defesas que ele havia construído ao longo dos anos simplesmente se esvaziassem de uma vez. Ele se curvou para a frente, colocou o rosto nas mãos e começou a chorar. Não eram lágrimas de autopiedade ou manipulação.
Eram lágrimas de um homem que finalmente entendia o buraco em que havia se metido e como havia machucado as pessoas ao seu redor. Mãe, disse ele entre soluços, eu estraguei tudo. Eu estraguei completamente tudo. Amanda olhava para ele com uma mistura de desespero e raiva, claramente frustrada por sua estratégia de sedução não ter funcionado comigo. Ricardo, se controla, murmurou ela. Não é tão grave assim. Não é tão grave? Ricardo levantou a cabeça, seus olhos vermelhos de choro. Amanda, nós estamos falidos. Eu posso ser preso. E tudo isso aconteceu porque eu fui ganancioso, covarde e... mentiroso, completei calmamente. Não esqueça mentiroso. Ele assentiu, aceitando a acusação. Mentiroso. Eu menti para todo mundo. Para você, para a família da Amanda, para Marcos, para mim mesmo. Observei-o por um momento. Era estranho ver meu filho, o homem que havia me rejeitado tão cruelmente, reduzido a isso. Parte de mim sentia pena. Parte de mim sentia satisfação. Mas a parte dominante sentia apenas uma clareza fria sobre o que precisava ser feito. Ricardo, disse, me conte sobre o jogo. Ele respirou fundo, limpando o rosto com as mãos. Começou durante a pandemia. Eu estava entediado, estressado com os negócios que não estavam indo bem. Vi um anúncio de pôquer online e pensei que seria só uma distração. E virou um vício. Virou um vício, ele admitiu. No começo, eu até ganhava. Ganhei alguns milhares no primeiro mês e achei que tinha jeito para aquilo. Comecei a apostar mais, valores maiores, usando o dinheiro da empresa. No início, não. No início, usei nossos poucos números. Mas quando comecei a perder... Ele fez uma pausa. Quando comecei a perder, entrei em pânico. Eu achava que se apostasse mais, conseguiria recuperar o que havia perdido. Amanda o observava com uma expressão que oscilava entre incredulidade e fúria. E você, Amanda? Disse, voltando minha atenção para ela. Quando descobriu sobre o jogo? Eu suspeitava de alguma coisa, ela admitiu relutantemente. O dinheiro estava sumindo, ele estava sempre nervoso, no celular a toda hora. Mas ele me disse que estava investindo em ações. E você acreditou. Eu quis acreditar. Ela se corrigiu. Era mais fácil acreditar do que admitir que nossa vida estava desmoronando. Levantei-me e caminhei até a estante pegando um bloco de notas e uma caneta. Muito bem, disse voltando para a poltrona. Agora vamos à parte prática. Vocês têm 4 dias para resolver uma dívida de 453 mil, incluindo os 216 mil reais que Marcos Silva pode usar para mandar o Ricardo para a prisão. Comecei a fazer anotações no bloco. Vamos revisar os recursos de vocês. Casa com segunda hipoteca. Valor líquido próximo de 0. Carros. O de vocês vale cerca de 35 mil reais, mas ainda deve 28 mil reais de financiamento. Poupança, investimentos, outros bens? Ricardo balançou a cabeça. Não temos nada, mãe. 0. Família da Amanda. Já devem 75 mil reais para eles. E eles não têm mais dinheiro para emprestar mesmo que quisessem, acrescentou Amanda. Já fizeram um empréstimo com o banco para nos ajudar. Fiz mais algumas anotações. Amigos, outros parentes? Cortamos relações com todo mundo, disse Ricardo amargamente. Ou por vergonha, ou porque já devíamos dinheiro para eles também. Coloquei a caneta na mesa e os encarei. Então vocês não têm absolutamente nenhum recurso próprio para resolver isso. Não, admitiu Ricardo. E vocês vieram aqui esperando que eu simplesmente pagasse tudo. Nós esperávamos que você pudesse nos ajudar, disse Amanda, tentando soar menos gananciosa do que havia soado antes. Certo. Peguei novamente a caneta. Agora deixem-me explicar como isso vai funcionar se eu decidir ajudá-los. Ambos se inclinaram para a frente, prestando atenção total. Primeiro, eu não vou simplesmente pagar suas dívidas. Isso seria ensinar para vocês que suas ações não têm consequências reais. A expressão de esperança no rosto de Ricardo começou a se desvanecer. Segundo, qualquer ajuda que eu oferecer terá condições muito específicas e não negociáveis. Que condições? Perguntou Amanda. Paciência, disse. Terceiro, vocês vão ter que reconhecer,
publicamente e por escrito, toda a extensão dos seus erros, não apenas para mim, mas para todas as pessoas que vocês enganaram. Publicamente? Perguntou Ricardo, claramente alarmado. Sim, isso inclui os pais da Amanda, que vocês enganaram sobre a doença falsa. Inclui Marcos Silva, para quem vocês vão ter que admitir o roubo. E inclui qualquer outra pessoa que vocês tenham mentido ao longo dos anos. Fiz uma pausa, observando suas reações. Quarto, vocês vão aceitar a ajuda de profissionais. Terapeuta para vícios, consultor financeiro, advogado especializado em falências. E vocês vão seguir exatamente o que esses profissionais recomendarem. E se fizermos tudo isso? Perguntou Ricardo. Se fizerem tudo isso, e se eu acreditar que vocês estão genuinamente comprometidos a mudar, eu considerarei oferecer um empréstimo, não um presente, um empréstimo, para resolver o problema imediato com Marcos Silva. Um empréstimo de quanto? Perguntou Amanda. Sorri friamente. Não o suficiente para pagar todas as suas dívidas, Amanda. O suficiente para manter o Ricardo fora da prisão e dar a vocês uma chance de reconstruir suas vidas de forma honesta. Voltei minha atenção para Ricardo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso ouvir de você uma coisa muito específica. O quê? Eu preciso ouvir você admitir por que realmente voltou aqui. Não essas desculpas sobre família e reconciliação. A verdade real. Ricardo me olhou por um longo momento, claramente lutando consigo mesmo. A verdade? Ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. A verdade. Ele respirou fundo, e quando falou, sua voz estava quebrada, mas honesta. Eu voltei porque estou desesperado, porque não tenho mais ninguém para quem recorrer, porque Marcos Silva vai me mandar para a prisão se eu não conseguir o dinheiro, e você é minha única chance de evitar isso. Fez uma pausa, as lágrimas voltando. Eu não voltei porque senti saudades da senhora. Eu não voltei porque percebi que a família era importante. Eu voltei porque preciso do seu dinheiro para não ir preso. Finalmente. A verdade completa. E se eu não tivesse ganhado na Mega Sena? Perguntei. Se eu ainda fosse a mesma mulher que vocês abandonaram há 13 anos? Ricardo não hesitou. Eu nunca teria voltado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Amanda olhava para Ricardo com horror, claramente chocada com sua honestidade brutal. Mas para mim, aquela honestidade foi libertadora. Finalmente, não havia mais pretensões, mais mentiras, mais manipulações. Apenas a verdade crua. Obrigada, Ricardo, disse. Essa foi a primeira coisa honesta que você me disse em 13 anos. Levantei-me e caminhei até a janela mais uma vez. E agora que finalmente temos a verdade na mesa, podemos começar a trabalhar com ela. Mas o que eu estava prestes a propor faria desta negociação muito mais interessante do que eles imaginavam. Permaneci de costas para eles por um longo momento, olhando através da janela para o jardim que havia se tornado meu santuário. Podia sentir a tensão atrás de mim, o desespero silencioso de duas pessoas que finalmente entendiam que estavam completamente à minha mercê. Quando me virei, vi que Ricardo continuava chorando silenciosamente, enquanto Amanda me observava com uma mistura de medo e cálculo que eu conhecia bem. Muito bem, disse, voltando para minha poltrona. Agora que temos a verdade estabelecida, vou lhes fazer uma proposta. Uma única proposta, não negociável. Peguei um documento que havia preparado especificamente para esse momento. Um contrato que meu advogado havia redigido baseado em diferentes cenários que prevíamos. Ricardo, Amanda, prestem atenção, porque vou dizer isso apenas uma vez. Ambos se endireitaram, focando completamente em mim. Eu vou emprestar, não dar emprestar, 65 mil guerralhos para vocês. Não é o suficiente para pagar todas as suas dívidas, mas é o suficiente para vocês contratarem um advogado especializado e negociarem com Marcos Silva um parcelamento que mantenha o Ricardo fora da prisão. Ricardo abriu a boca para falar, mas eu o silenciei com um gesto. Esse empréstimo terá condições muito específicas, que estão todas detalhadas neste contrato. Coloquei o documento na mesa de centro. Primeiro, taxa de juros de 1% ao mês, pagamento em 60 parcelas fixas de 1.300. Mãe, nós não temos como pagar 1.300 dólares por mês, começou Ricardo.
Claro que não tem, interrompi. Não agora. Por isso, a segunda condição. Vocês têm 30 dias para encontrar empregos reais, com carteira assinada. Não consultoria freelance, não trabalho informal, não esquemas. Empregos reais. Amanda se mexeu desconfortavelmente. Cláudia, no mercado atual é muito difícil. É difícil quando se tem um histórico de mentiras e fraudes, concordei. Mas não é impossível. Especialmente quando a alternativa é a prisão, continuei, mantendo meu tom profissional. Terceira condição, vocês vão fazer terapia, individual e de casal, 2 vezes por semana cada um, por um período mínimo de 2 anos. Isso é muito caro, murmurou Amanda. Quarta condição, continuei sem dar atenção à objeção. Vocês vão frequentar os jogadores anônimos. Ricardo irá a 3 reuniões por semana pelos primeiros 6 meses, depois 2 vezes por semana pelos 18 meses seguintes. Ricardo assentiu lentamente, claramente entendendo que isso não era uma negociação. Quinta condição: vocês vão confessar suas mentiras para todos que enganaram. Isso inclui uma carta formal para os pais da Amanda admitindo a fraude sobre a doença, um pedido de desculpas público para Marcos Silva reconhecendo o roubo e uma retratação para qualquer pessoa que vocês tenham enganado sobre suas situações financeiras. O silêncio era ensurdecedor. E finalmente, disse, pegando um último documento, vocês vão assinar uma declaração legal estabelecendo que nunca mais poderão me contactar pedindo dinheiro, ajuda financeira ou qualquer forma de suporte material. Esta será a última vez que eu os ajudo financeiramente. Coloquei todos os documentos na mesa entre nós. Essas são as condições. Todas elas. Não há negociação, não há exceções, não há segunda chance. Ricardo e Amanda olharam para os papéis como se fossem documentos de rendição em uma guerra. E se não aceitarmos? Perguntou Amanda, tentando manter algum tom de desafio. Sorri, mas não foi um sorriso caloroso. Se não aceitarem, vocês saem da minha casa agora mesmo, e eu ligo para Marcos Silva informando que vocês não têm intenção de resolver a situação amigavelmente. Ele prossegue com as acusações criminais na segunda-feira de manhã. A ameaça pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Além disso, acrescentei, eu envio cópias de toda a investigação que fiz sobre vocês para os pais da Amanda, para que eles saibam exatamente como foram enganados. Amanda empalideceu. Você não faria isso. Não me teste, Amanda. Já perdi meu filho uma vez por causa da ganância de vocês. Não vou permitir que me usem novamente. Ricardo finalmente falou, sua voz quebrada. Mãe, essas condições são muito duras. São justas, corrigi. Duras seria deixar você ir para a prisão. Duras seria permitir que vocês continuassem enganando pessoas inocentes. Estas condições dão a vocês uma chance de redenção real. Levantei-me e caminhei até a estante, pegando uma foto minha aos 47 anos, a idade que eu tinha quando eles me abandonaram. Esta era eu há 13 anos, disse, mostrando a foto. Uma mulher quebrada, confusa, se culpando por ter falhado como mãe. Vocês me deixaram acreditando que eu não prestava, que não merecia amor ou respeito. Coloquei a foto ao lado dos contratos. Levei anos para entender que o problema nunca foi comigo. O problema eram vocês. E agora, finalmente, tenho o poder de dar a vocês algo que nunca tiveram. Consequências reais para suas ações. Ricardo olhou para a foto, depois para mim. Mãe, eu... Não, interrompi. Não quero desculpas agora. Desculpas são palavras fáceis. Quero ações. Quero mudança real. Apontei para os contratos. Vocês têm 5 minutos para decidir. Assinam os contratos e começam uma vida nova, honesta, com trabalho duro, mas com dignidade. Ou rejeitam e enfrentam as consequências das escolhas que fizeram. Olhei para o relógio na parede. 5 minutos, começando agora. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase insuportável. Ricardo e Amanda se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles enquanto pesavam suas opções limitadas. Amanda foi a primeira a falar. E depois que pagarmos tudo, depois que cumprirmos todas essas condições, nós
Nós poderíamos ter uma relação normal novamente? A pergunta me pegou de surpresa, não pela pergunta em si, mas pela vulnerabilidade genuína na voz dela. Amanda, disse calmamente, uma relação normal requer confiança. Confiança precisa ser construída através de ações consistentes ao longo do tempo. Se vocês cumprirem essas condições, se provarem que mudaram genuinamente, então talvez algum dia possamos conversar sobre reconstruir algum tipo de relacionamento. Fiz uma pausa. Mas essa decisão será minha, baseada no comportamento de vocês. Não é uma garantia, é uma possibilidade. Ricardo limpou as lágrimas e olhou diretamente para mim. Mãe, se eu assinar isso, a senhora pode me prometer uma coisa? Depende do que é. Pode me prometer que se eu realmente mudar, se eu virar uma pessoa melhor, a senhora vai me dar uma chance de ser seu filho de novo? A pergunta me atingiu mais fundo do que esperava. Por um momento, vi não o homem de 45 anos que havia me magoado profundamente, mas o menino que eu havia amado incondicionalmente. Ricardo, disse, minha voz mais suave pela primeira vez na conversa. Eu nunca parei de amar você. Parei de confiar em você. Parei de me permitir ser ferida por você. Mas nunca parei de amar. As lágrimas voltaram aos seus olhos. Se você realmente mudar, se você se tornar o homem que eu sempre soube que poderia ser, então não apenas eu lhe darei uma chance. Eu ficaria orgulhosa de ter você como meu filho novamente. Ele assentiu e pela primeira vez desde que chegaram, vi algo que parecia genuinamente esperançoso em sua expressão. Tempo esgotado, anunciei. Qual é a decisão de vocês? Ricardo olhou para Amanda, que assentiu relutantemente. Então ele se inclinou para a frente e pegou a caneta. Nós aceitamos, disse, e assinou o primeiro documento. E naquele momento, tudo mudou para sempre. 2 anos e 3 meses depois, sentada na mesma poltrona da minha sala, olho pela janela e vejo meu jardim mais verde e viçoso do que nunca. As estações passaram e, com elas, mudanças que eu jamais imaginei possíveis. Ricardo cumpriu todas as condições do nosso contrato. Não foi fácil. Nos primeiros meses, houve tropeços, momentos de desespero, ocasiões em que ele quase desistiu. Mas ele persistiu. E Amanda, surpreendentemente, também. Eles encontraram empregos em 6 semanas. Não os empregos dos sonhos, mas trabalhos honestos. Ricardo como vendedor em uma concessionária de carros usados, Amanda como assistente administrativa em um escritório de contabilidade. Salários modestos, mas dignos. A terapia revelou camadas de problemas que nem eu havia imaginado. O vício em jogos de Ricardo era apenas a ponta do iceberg. Havia questões profundas de autoestima, padrões de comportamento destrutivos que datavam da adolescência, uma necessidade compulsiva de aparentar sucesso para compensar sentimentos de inadequação. Amanda, por sua vez, descobriu em terapia que seu materialismo era uma forma de lidar com a insegurança sobre sua própria origem social. Ela havia crescido em uma família de classe média baixa e sempre sentiu que precisava provar que era melhor que isso. Os Jogadores Anônimos foi fundamental para Ricardo. Ouvir histórias de outras pessoas que haviam perdido tudo por causa do vício o ajudou a entender que ele não estava sozinho, que era possível se recuperar. Mas a mudança mais significativa veio quando eles confessaram suas mentiras para as famílias e pessoas prejudicadas. A carta para os pais de Amanda foi devastadora de escrever, mas libertadora para todos os envolvidos. Eles decidiram perdoar o casal, mas estabeleceram limites claros. Não haveria mais empréstimos de dinheiro, e a confiança teria que ser reconstruída lentamente. Marcos Silva, por outro lado, foi surpreendentemente compreensivo. Quando Ricardo se apresentou em seu escritório com um advogado e um plano detalhado de restituição, Marcos aceitou receber o pagamento em 48 parcelas mensais. Eu não quero destruir ninguém, disse ele na época. Eu só quero meu dinheiro de volta e a garantia de que isso não vai acontecer de novo. Hoje, enquanto termino de revisar os extratos bancários mensais que Ricardo me envia religiosamente, vejo que eles pagaram 28 das 60 parcelas do empréstimo que fiz. Nunca atrasaram nenhum pagamento. Mais importante que o dinheiro,
eles pagaram 31 das 48 parcelas para Marcos Silva. Quitaram completamente os cartões de crédito. Renegociaram a segunda hipoteca da casa. E pela primeira vez em anos, vivem dentro de suas possibilidades. Não, eles não são ricos. Não têm a vida de luxo que sempre sonharam. Mas têm algo que não tinham há muito tempo: paz de espírito e dignidade. A campainha toca, interrompendo meus pensamentos. Olho o relógio. 3 horas da tarde. É hora da nossa visita mensal. Sim, nós retomamos o contato. Não imediatamente e não da forma como era antes. Mas gradualmente, cuidadosamente, começamos a reconstruir algo novo. Abro a porta e encontro Ricardo e Amanda. Mas eles são pessoas completamente diferentes das que apareceram na minha porta há 2 anos. Ricardo perdeu peso, seu rosto não tem mais aquela tensão constante do desespero. Amanda veste roupas simples, mas adequadas, sem a ostentação artificial de antes. Oi, mãe, diz Ricardo, me cumprimentando com um abraço caloroso, mas respeitoso. Oi, Cláudia, diz Amanda, e pela primeira vez, seu sorriso parece genuíno. Entramos na sala, mas a dinâmica é completamente diferente. Não há mais a tensão de predador e presa. Há o respeito mútuo de pessoas que passaram por uma prova difícil juntas. Como foi o trabalho essa semana? Pergunto, como faço todos os meses. Bem, responde Ricardo. Consegui vender 3 carros. Não é muito, mas está melhorando a cada mês. E o senhor? Henrique disse que vai me dar mais responsabilidades no escritório, acrescenta Amanda. Talvez até um pequeno aumento no próximo trimestre. Conversamos por 1 hora sobre coisas simples: trabalho, terapia, planos para o futuro. Não é a relação de mãe e filho que tínhamos antes. Essa relação morreu há 13 anos, mas é algo novo, mais maduro, baseado em respeito mútuo em vez de dependência emocional. Quando eles se levantam para ir embora, Ricardo hesita na porta. Mãe, eu sei que já disse isso antes, mas... Obrigado. Pelo empréstimo? Pergunto. Pelo empréstimo, sim, mas principalmente por não ter desistido de mim completamente, por ter me dado uma chance de ser uma pessoa melhor. Olho para ele, vendo realmente meu filho pela primeira vez em anos. Ricardo, você sempre teve a capacidade de ser uma pessoa melhor. Você só precisava de incentivos corretos para fazer as escolhas certas. Depois que eles saem, volto para minha poltrona e pego uma carta que chegou hoje de manhã. É de Teresa, minha irmã, que se mudou para o interior no ano passado. Cláudia, ela escreve. Tenho que admitir que quando você me contou sobre o plano com Ricardo, achei que você estava sendo muito dura. Mas agora, vendo os resultados, percebo que você tomou a decisão certa. Às vezes, amor verdadeiro significa estabelecer limites difíceis. Ela tem razão. Durante anos, confundi amor com permissividade. Achei que amar incondicionalmente significava aceitar qualquer comportamento, perdoar qualquer transgressão, dar sempre mais uma chance. Mas aprendi algo fundamental. Amor sem limites não é amor, é enablement. Permitir que alguém continue prejudicando a si mesmo e aos outros não é bondade, é negligência. O dinheiro da Mega Sena me deu poder, mas não foi o dinheiro que mudou nossa história. Foi o uso consciente desse poder para criar consequências reais e caminhos de redenção. Hoje, vivo em paz. Não apenas com Ricardo e Amanda, mas comigo mesma. Não carrego mais culpa por ter falhado como mãe. Entendo agora que eu fiz o melhor que pude com as informações e recursos que tinha na época. E se alguém me perguntasse qual foi a lição mais importante de toda essa experiência, eu diria: nunca é tarde demais para estabelecer limites saudáveis. Nunca é tarde demais para exigir respeito. E nunca é tarde demais para dar às pessoas a chance de mudarem, desde que seja nos seus próprios termos. A riqueza verdadeira não está nos 47 milhões anuários que ganhei na loteria. Está na liberdade emocional que conquistei, na dignidade que recuperei e na paz de espírito que finalmente encontrei. E sabe o que é mais interessante?
Depois de tudo que passamos, Ricardo me disse na última visita que a maior lição que aprendeu foi que dinheiro fácil não existe. Que dignidade e respeito são construídos através de trabalho honesto e escolhas consistentes. Que a verdadeira segurança vem não de quanto dinheiro você tem, mas de saber que você pode confiar em si mesmo para tomar boas decisões. Essa, talvez, tenha sido a conversa mais profunda que tivemos em toda a vida. Hoje, quando olho para o futuro, vejo possibilidades que não existiam há 2 anos. Talvez em alguns anos, quando a confiança estiver totalmente reconstruída, possamos ter uma relação ainda mais próxima. Talvez até mesmo celebrar natais juntos novamente. Mas se isso nunca acontecer, tudo bem também. Porque aprendi que meu valor não depende de ser necessária para outras pessoas. Meu valor vem de quem eu sou, não de quanto eu dou ou sacrifico. E essa é uma lição que vale muito mais que qualquer prêmio de loteria. Se essa história tocou você, se você já passou por situações onde teve que estabelecer limites difíceis com pessoas que ama, compartilhe nos comentários como foi sua experiência. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de empoderamento, não esqueça de compartilhar este vídeo. Às vezes, o amor verdadeiro exige coragem para dizer não. Às vezes, ajudar realmente significa permitir que as pessoas enfrentem as consequências de suas ações. E às vezes, a única forma de salvar um relacionamento é estar disposto a perdê-lo. Lembre-se, você não é responsável pelos problemas que outras pessoas criaram para si mesmas, mas você é responsável por não permitir que esses problemas se tornem seus. Até a próxima história, e lembrem-se, vocês merecem relacionamentos baseados em respeito mútuo, não em necessidade ou manipulação.